Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador, é uma das figuras mais sombrias e temidas da história medieval. Nascido no ano de 1431, em Sighisoara, na atual Romênia, ele pertenceu à família real dos Dracul, sendo também conhecido como Vlad Dracul, nome herdado de seu pai, Vlad II, que foi membro da Ordem do Dragão, uma sociedade militar cristã. A Ordem do Dragão foi criada para defender a fé cristã contra os otomanos e outras ameaças à Europa Oriental. E seu nome foi transmitido a Vlad III, fazendo com que ele fosse conhecido como Vlad Dracul, o Dragão. Ao longo de sua vida, Vlad III ficou marcado por sua brutalidade e suas táticas cruéis, que lhe conferiram um lugar de destaque tanto na história quanto no folclore, sendo até inspiração para o personagem fictício Drácula, criado por Bram Stoker. Desde jovem, Vlad experimentou a violência, o medo e a traição. Durante sua infância, ele foi mantido como refém pelos turcos otomanos, que buscavam garantir a lealdade de seu pai. Durante esse período de cativeiro, Vlad foi testemunha de muitas atrocidades cometidas pelos otomanos. Aparentemente, essa experiência traumática moldou sua visão de mundo e suas futuras ações, tornando-o implacável em sua luta pelo poder e pela manutenção de sua terra natal, a Valáquia. Essa experiência de cativeiro, onde ele foi forçado a viver sob as duras condições impostas pelos otomanos, contribuiu para sua ideia de governar com medo e talvez tenha influenciado diretamente suas táticas de tortura. Vlad, o Empalador, tornou-se governante da Valáquia em 1456, após uma série de lutas pelo trono e um retorno triunfante após ser libertado pelos otomanos. Sua ascensão ao poder não foi fácil, e ele teve que usar todos os meios possíveis para estabelecer sua autoridade, incluindo a força bruta e a manipulação política. Uma das características mais notáveis de sua liderança foi a forma com que lidava com seus inimigos. Vlad adotou métodos extremamente cruéis, sendo o empalamento a sua tática favorita, para punir aqueles que desobedeciam ou traíam sua autoridade. O empalamento, uma forma de tortura lenta e agonizante, consistia em perfurar o corpo da vítima com uma longa estaca que passava por dentro do corpo, geralmente saindo pela boca ou peito. Essa técnica causava uma morte lenta, muitas vezes levando dias para que a vítima sucumbisse aos ferimentos. Vlad usava essa prática não apenas como punição, mas também como forma de intimidar seus inimigos e garantir que sua autoridade fosse respeitada. O número de vítimas do empalamento é incerto, mas estima-se que centenas de pessoas tenham sido executadas dessa maneira, incluindo criminosos, traidores e até nobres que ousaram desafiar seu governo. Além do empalamento, Vlad também usava outras formas brutais de tortura, como a decapitação e a mutilação. Ele ganhou a reputação de ser implacável, e seus inimigos temiam sua fúria. Muitos relatos da época mencionam o fato de que ele gostava de observar suas vítimas sofrerem, e há relatos de que ele até mesmo se banhava em sangue, o que só alimentou a lenda em torno de sua figura. Esse comportamento feroz e sanguinário fez com que Vlad fosse temido e respeitado não só por seus súditos, mas também pelos seus inimigos. Sua crueldade, no entanto, não se limitava apenas aos inimigos. Vlad também era conhecido por sua repressão interna, combatendo qualquer tipo de dissidência ou traição entre os nobres da Valáquia. Ele estabeleceu um sistema de governo extremamente rígido, punindo severamente aqueles que desobedeciam suas ordens, o que garantiu sua posição de poder, mas também o fez ser odiado por muitos. Sua fama de tirano era tal que até mesmo seus súditos temiam sua ira, sabendo que qualquer erro poderia resultar em uma morte brutal. Porém, apesar de sua brutalidade, Vlad também era um líder estratégico e hábil no campo de batalha. Durante o reinado de Vlad, a Valáquia se tornou um escudo contra as invasões do Império Otomano. Ele conseguiu repelir as forças otomanas com um exército bem treinado e táticas de guerra eficientes,
usando sua fortaleza nas montanhas para dificultar os ataques. Sua habilidade de comandar seus exércitos e sua valentia nas batalhas foram algumas das razões pelas quais ele ganhou o respeito e a lealdade de seus soldados. Vlad enfrentou vários desafios durante seu reinado, tanto internos quanto externos. O Império Otomano, governado por Mehmed II, ainda representava uma grande ameaça, e Vlad precisou lidar com várias batalhas e emboscadas. Em 1462, ele foi capturado pelo irmão de seu inimigo, o Voivoda Radu, e foi levado como prisioneiro para a corte otomana. Ele permaneceu prisioneiro por vários anos, e durante esse tempo, a Valáquia foi governada por seus inimigos. Quando finalmente foi libertado, Vlad passou a viver na Transilvânia e foi posteriormente capturado e morto, mas sua lenda perdurou. Vlad morreu em 1476, sendo assassinado em combate, mas sua lenda se perpetuou muito além de sua morte. A figura de Vlad, o Empalador, se tornou parte do folclore europeu, e ele foi transformado em uma figura mítica, associada ao personagem Drácula, criado por Bram Stoker em 1897. O personagem fictício de Drácula é inspirado na figura histórica de Vlad, embora as histórias sobre o Conde Vampiro sejam muito mais fantásticas do que a realidade da vida de Vlad Trésil. A associação de Vlad com o vampirismo e com o terror medieval se deve à sua fama de crueldade, que foi amplificada com o passar dos séculos. A figura de Drácula tornou-se uma representação universal do medo e da tirania, mas a verdadeira figura de Vlad era ainda mais complexa, com aspectos de liderança, proteção e brutalidade entrelaçados em sua história. O mito de Drácula e a conexão com Vlad foram reforçados pela forma como ele governava, onde usava a violência não apenas como uma ferramenta de punição, mas como uma forma de governar e manter a ordem. A lenda de Vlad, o Empalador, é alimentada pela ideia de que ele usava o medo como principal ferramenta de controle e domínio. Sua história é um testemunho de como o poder, a crueldade e a política se entrelaçam na construção de figuras históricas que permanecem no imaginário coletivo, gerando debates e fascinação até hoje. A figura de Vlad continua a ser lembrada como um símbolo de tirania, mas também como um herói nacional da Romênia, que defendeu seu país contra os invasores otomanos. Seu legado, misturado entre a realidade e a ficção, permanece uma das mais intrigantes e debatidas histórias da Idade Média.